Ele fugiu, não porque era fraco, mas porque estava em conflito. Fugiu da missão, da responsabilidade, da vontade de Deus. Fugiu porque achava que sabia mais, e nessa fuga encontrou o caos. Mas também encontrou graça. Essa é a história de um profeta relutante, um homem que preferiu o mar à obediência, um servo que tentou se esconder do Criador e descobriu que não existe lugar onde a misericórdia de Deus não alcance. Essa é a história de Jonas. Antes de mergulharmos nessa jornada, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Aqui você encontra histórias bíblicas contadas de forma intensa, profunda e transformadora. E essa história pode ser a resposta que sua alma precisava hoje. Fica comigo até o final. Jonas era um profeta, alguém que ouvia Deus, alguém que carregava o peso da revelação divina. E um dia, ele ouviu uma ordem clara: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas não quis. Nínive era inimiga, era uma cidade perversa, um povo cruel. Para Jonas, eles não mereciam misericórdia, não mereciam outra chance. E no seu coração talvez ele dissesse: eles precisam de justiça, eles precisam cair. Então, ele escolhe fugir. Ao invés de ir para o leste onde ficava Nínive, ele vai para o oeste, em direção ao mar, em direção a Tarsis, em direção à fuga. Ele desce a Jope, compra uma passagem, entra no navio e desce para o porão. Sempre para baixo, sempre mais longe de Deus, mas o mar não obedece fuga. Uma tempestade violenta começa. Os marinheiros experientes e calejados entram em pânico. Eles oram a seus deuses, jogam cargas ao mar, fazem de tudo, menos encontrar paz. Enquanto isso, Jonas dorme. O profeta dorme no fundo do barco enquanto o mundo à sua volta desmorona. O capitão o acorda. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez ele se lembre de nós para que não pereçamos. E os marinheiros lançam sortes para descobrir quem trouxe tamanha calamidade. A sorte cai sobre Jonas. Eles perguntam quem ele é, e ele responde: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O silêncio deve ter sido profundo. Então por que estás fugindo dele? E Jonas confessa, conta tudo e diz: lancem-me ao mar e o mar se acalmará. Eles hesitam, tentam remar de volta, mas nada adianta. Então, com peso no coração, jogam Jonas ao mar. E o mar se acalma, mas Jonas não morre. Deus prepara um grande peixe. E ali, nas entranhas do monstro, nas profundezas do oceano, Jonas ora. Ele ora do fundo, não apenas do mar, mas da alma. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Durante 3 dias e 3 noites, ele permanece ali, refletindo, se quebrando, reconhecendo, enxergando a si mesmo pela primeira vez. Os pensamentos mais sombrios o visitam, mas também a fé mais crua começa a brotar. Dentro daquele lugar escuro, úmido, apertado, Jonas descobre que mesmo no fundo do mar há ouvidos atentos no céu. E no 3º dia, o peixe o vomita. Na praia, um novo recomeço, coberto de algas, com a pele pálida e o coração transformado. E Deus fala de novo. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te direi. Dessa vez, Jonas vai, ele entra em Nínive, atravessa ruas com cheiro de sangue e orgulho e prega uma mensagem simples e direta. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Mas o inesperado acontece. O povo crê. Desde o rei até o menor dos servos, todos se arrependem. Cobrem-se de pano de saco, jejuam, clamam a Deus, mudam seus caminhos. Nínive se curva, e Deus, vendo o arrependimento, decide não destruir a cidade. Mas Jonas se ira. Eu sabia, diz ele, sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, por isso fugi.
Jonas se senta fora da cidade, espera para ver se Deus muda de ideia. E Deus faz crescer uma planta para lhe dar sombra. E Jonas se alegra. Mas no dia seguinte, Deus envia um verme e a planta morre. O sol castiga Jonas e ele deseja a morte. Então Deus pergunta: você tem razão de se irar por causa da planta? E Jonas responde: sim, até a morte. Então Deus revela o coração da história. Você se compadece de uma planta que não plantou nem fez crescer. E eu não hei de me compadecer de uma cidade com mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda? A história termina com essa pergunta, sem resposta, porque a resposta está em nós. Essa não é apenas uma história sobre obediência, é sobre confronto com a própria hipocrisia, sobre como é possível cumprir uma missão sem compreender o amor que move essa missão. Jonas obedeceu, mas não entendeu, cumpriu, mas não se rendeu, pregou, mas não se compadeceu. E quantas vezes também somos assim, fazemos o certo, mas sem compaixão, apontamos pecados, mas esquecemos que também erramos, esperamos justiça, mas não oferecemos graça. Deus queria mais do que um profeta que entregasse palavras, queria um homem que carregasse o coração do céu, que chorasse por Nínive, que desejasse salvação mais do que condenação. Essa história termina em aberto, porque talvez ela esteja esperando sua continuação em mim e em você. Talvez Deus hoje esteja nos chamando para deixar de fugir, para parar de dormir no porão do barco enquanto o mundo afunda. Talvez Ele esteja nos chamando para pregar, sim, mas com amor, para obedecer, sim, mas com compaixão, para ver com os olhos dele. Se essa história falou com você, comenta aqui, curte esse vídeo, compartilha com alguém que está fugindo do seu chamado. E não se esqueça, se inscreva no canal e veja o vídeo anterior. E no próximo vídeo, vamos voltar à história de uma mulher esquecida, Agar, aquela que chorou no deserto e foi vista por Deus. Se você gostou daquele vídeo, se prepare. Logo teremos a parte 2, contando a história do filho dela, Ismael. Uma promessa que nasceu entre lágrimas e encontrou rumo entre os espinhos. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus te encontre, mesmo quando você estiver tentando se esconder. Que Ele te alcance no fundo do mar, no meio da tempestade ou no silêncio do deserto. E que você descubra, como Jonas, que a misericórdia de Deus vai mais longe do que qualquer fuga. Até o próximo vídeo.